Graça e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus, exaltado Ele é para todos sempre, porque Ele é bom e Ele é bom o tempo todo, meus amados. Sabemos que o momento não é fácil, é difícil. Estamos voltando aos nossos cultos, nós estamos voltando aos cultos de manhã, né? Então estamos fazendo um culto aos domingos amanhã, às 9h30 da manhã. Então, aos poucos, de forma gradual, nós estamos voltando aos nossos cultos. Então, à noite, nós continuaremos com a exposição da palavra do Senhor, expondo a palavra de Deus para os amados, para que os amados também se sintam confortados mais ainda com a palavra do Senhor. Então, vamos continuar nossa exposição no livro de Apocalipse, no qual no sermão passado, na exposição passada, nós vimos um panorama do Apocalipse. Qual é o tema central, quem escreveu, ou seja, quais foram os seus destinatários, quem foi endereçado o livro do Apocalipse, né? Quais são as principais interpretações sobre o livro do Apocalipse, quais são as suas divergências, enfim, nós fizemos um panorama, não nos estendemos muito, né, nesse panorama, mas deu para percebermos, deu para entrarmos um pouco nesse mundo do Apocalipse. Enfim, meus irmãos, nós vamos continuar essa exposição e vamos expor hoje o capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 20. Então vamos falar um pouco sobre a gloriosa apresentação do noivo da igreja, a gloriosa apresentação de Jesus Cristo. Bem, irmãos, nós vamos pegar nossas Bíblias. Então, se o irmão tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler todo esse capítulo, meus amados. Então, assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como um sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos oriente durante a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que estamos aqui para expor a tua palavra. Que teu Espírito Santo toque em nossos corações e que essa tua palavra, Senhor Deus, faça morada, Senhor Deus, nos nossos corações e venhamos a escutá-la com reverência, Senhor Deus. Que venhamos a escutá-la, Senhor Deus, a ouvi-la e a aprendê-la, Senhor Deus, para a glória do teu santíssimo nome. Assim nós te oramos e assim te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, que nos oriente durante essa exposição. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há 2 fatores que contribuem para que muitas pessoas deixem de ler ou estudar o livro do Apocalipse. A primeira coisa é a ideia de que ele é um livro fechado, ou seja, que trata de coisas que são encobertas. Na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Descobrir algo que está encoberto. Essa palavra apocalipsis é composta por 2 partes. Apo, que no grego significa desde dentro para fora, e calipsis, cobertura ou véu. O Apocalipse, portanto, significa tirar o véu ou descobrir o que estava outrora oculto. Muitas pessoas nos dias de hoje veem esse livro como algo amedrontador. Pensam que não conseguem entender, que não conseguirão entendê-lo. É fechado e deixam literalmente esse livro do Apocalipse fechado e nunca abrem. Veja bem, meu querido, o livro do Apocalipse não é um livro fácil de leitura. Não é um livro em que você entende na primeira leitura. Isso é verdade, é difícil de interpretar, mas entenda uma coisa, meu querido. Desde os primeiros dias da igreja, esse livro era um refúgio em tempos de perseguição como fonte de força e coragem. De todos os livros da Bíblia, ele tem a maior visão panorâmica da história da humanidade e do controle máximo que Deus tem sobre a história. As coisas podem ficar difíceis, podem, mas Deus sabe o que está fazendo e está nos guiando a uma nova Jerusalém, onde enxugará as nossas lágrimas e onde habitaremos com Ele para todo sempre, meu amado. A segunda ideia é de que ele é um livro que fala de catástrofes, que fala de caos, de tragédias. Essa pandemia na qual nós estamos passando, essa é uma tragédia sanitária que atingiu o mundo inteiro. E é comum alguém falar que esse é um fato apocalíptico. A palavra apocalipse tornou sinônimo de tragédia, mas o Apocalipse não fala de caos. Não fala de tragédias, meus queridos, mas fala exatamente da pessoa e do plano vitorioso de Jesus Cristo, o plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. O Apocalipse é a revelação de Deus e não uma especulação humana. É a palavra de Deus e o testemunho fiel. O Apocalipse descreve a vitória absoluta de Cristo sobre todos os inimigos, a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o triunfo do mal, não será a destruição total, mas a retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse, meu querido, é um livro aberto, em que Deus revela seus planos e propósitos para os seus, para a sua igreja. Ele não é uma revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo da saga de Cristo, da história do Cristo vencedor. Este livro é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo e não apenas eventos que vão acontecer no futuro.
Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Mas o Apocalipse é o Pai quem revela a glória de Jesus Cristo. E como o revela? Como um servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Absolutamente não, meu querido. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo que é glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Suas mãos não estão com pregos nas mãos, mas ele segura a igreja e a história com suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas ele brilha como o sol, meu querido. O objetivo deste livro não é nos mostrar eventos dos fins dos tempos, mas nos revelar um noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor durante sua primeira vinda. A glória de Cristo estava escondida. Ele se esvaziou de sua glória. E ele vive entre nós esvaziando-se de sua glória. Mas na sua segunda vinda, sua glória será aparente. Tão aparente que todos verão a glória do Senhor Jesus. O primeiro capítulo, o primeiro capítulo do Apocalipse consiste em 7 partes, mostrando assim a sua plenitude e veracidade. A primeira parte é a introdução, do versículo 1 ao 3. Depois nós vamos ver a saudação e a adoração, do versículo 4 ao 6. O anúncio da segunda vinda de Cristo, versículo 7. A autodesignação de Cristo, versículo 8. A comissão de João para escrever o Apocalipse, versículo 9 ao 11. A visão do Filho do Homem, do versículo 12 ao 16. O efeito dessa visão em João, do versículo 17 ao 20. Isso comprova essa plenitude, a plenitude e veracidade do livro do Apocalipse. O meio pelo qual Deus revelou a glória do noivo da igreja. Nós vamos ver isso agora no versículo 1 ao 3, meus amados. Essa introdução do livro do Apocalipse. O Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever o 4º evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do Evangelho era mostrar que Jesus Cristo era o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso. O objetivo das cartas era encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E o objetivo do Apocalipse é alertar os crentes que para estarem preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo. A autoria de João sobre esse livro, o Apocalipse, é um consenso quase geral. William Hendrickson dá o seguinte testemunho da autoria de João ao Apocalipse. A igreja primitiva, quase unanimemente, atribuiu o Apocalipse ao apóstolo João. E essa era a opinião de Justino Marte, de Irineu, que foi discípulo de um discípulo do apóstolo João, do Cano Muratoriano, de Clemente de Alexandria, de Tertuliano de Cartago, de Orígenes de Alexandria, de Hipólito. Ou seja, há uma comprovação tanto interna quanto externa de que João é o autor do Apocalipse. Deus usa seus instrumentos, seus objetos, seus servos, de maneira incomum, meu querido. Muitas vezes ele transforma verdadeiras tragédias em triunfo. Domiciano, segundo Nero, que reivindicou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas, ao mesmo tempo que se achava fisicamente em Patmos, achou-se também em espírito, e Deus abriu-lhe o céu e revelou as coisas que em breve devem acontecer. No tempo em que a igreja estava massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no controle da igreja e da história. Nos versos 1 a 3, temos uma cadeia de comunicação, como se houvesse uma comunicação nesses versículos. A primeira comunicação, essa ligação, nós vemos com Deus.
que Deus lhe deu. Foi Deus que exaltou a Jesus Cristo e lhe entregou o governo do mundo para cuidar da sua igreja aqui na terra. Deus deu também ao mediador, Cristo, o plano para a história do mundo e da igreja. Deu-lhe esse plano a fim de que ele pudesse fazê-lo conhecido, para que esse plano fosse esclarecido, pelo menos em seus princípios gerais. Claro que não conhecemos a plenitude do plano do Senhor, mas os princípios gerais nós conhecemos por trás de Jesus Cristo. Esse plano diz respeito das coisas que em breve devem acontecer. Segunda ligação, nós vamos ver aqui Jesus Cristo. Essa não é uma revelação de João. Não é especulação de João. É revelação de Jesus Cristo. Ele revela esse plano à sua igreja como mediador, entronizado em glória, causa sua realização na história. Ele reina, meus queridos. Senhor Jesus Cristo reina nas alturas. Terceira ligação é o seu anjo. Jesus comissiona, chama um anjo para guiar e para demonstrar a João, por meio de visões, os elementos do plano a ser revelado. Esse anjo guia João e mostra a visão do céu, depois da terra, do deserto e do novo céu e da nova terra. Quarto, existe aí o seu servo, o João. João não encobre as visões. Ele atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele atesta, meus queridos, ele atesta essas visões. Quinto, ao ouvinte e ao leitor, porque bem-aventurados é aqueles que leem e que ouvem. Os livros, na época de João, era algo extremamente caro, meu querido. Era copiado à mão. Era algo que eram poucos que existiam, eram poucos livros que circulavam e ainda mais eram muito caros. Além disso, muitos cristãos não sabiam ler. Assim, o leitor era indicado para proceder a essa leitura diante do povo reunido para o culto. Aquele que lê-se com coração confiante é declarado bem-aventurado, feliz. Essa é a primeira das 7 bem-aventuranças que encontramos nesse livro, meu querido. Sexto, há aqueles que leem e guardam as palavras da profecia. Todos os crentes que leem e estudam esse livro com atitude apropriada, com reverência, são declarados bem-aventurados, felizes. O livro é endereçado às 7 igrejas que se encontram na Ásia, que elas são mencionadas lá no verso 11. Estavam localizadas na parte oriental da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Seria muito bom, irmão, se você consultasse um mapa bíblico, um mapa daquela região da Ásia Menor, para você entender melhor onde é que essas igrejas se localizavam, para se orientar no espaço, vamos dizer assim. Essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da igreja através desta presente dispensação. O livro traz uma saudação e de encorajamento e não de medo. João afirma no versículo 4, graça e paz. A saudação não é de temor, mas é de doçura e encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio. A graça e paz são enviadas à igreja pela Trindade, do Deus Pai, Espírito Santo, Filho, estão no completo controle da história e num tempo de sombras e de provas como esse que nós estamos passando, de pandemia, eles enviam à igreja sua graça e a sua paz. Um retrato do noivo da igreja nós vemos no versículo 5. Como a igreja deve ver o seu noivo? Qual é o perfil do noivo da igreja? Quais são os seus títulos? O apóstolo João menciona aqui 3 títulos gloriosos de Jesus. O primeiro é que ele é revelado como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora da morte dele, ele testemunhou do Pai, testemunhou do seu amor. Como profeta, ele veio para revelar o Pai. Ele mesmo disse, eu vim para fazer a vontade de meu Pai.
Segundo, Jesus é revelado como o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo, meu querido, e vivo para sempre. Ele é o primogênito porque ele é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás de Jesus Cristo. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. O inimigo que mais tememos é a morte. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus venceu o poder da morte. A noiva do Cordeiro não tem mais a morte à sua frente, mas atrás de si. Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita. Por isso que a morte não tem mais domínio sobre nós, meus amados. Terceiro, Jesus é revelado como o soberano dos reis da terra. Jesus está acima de Roma, dos imperadores. Ele está acima de qualquer império, de qualquer nação que se ache soberba, dos reis da terra, de qualquer presidente desse planeta que ostentam riqueza e poder. Como rei dos reis, ele veio para estabelecer o seu reino que jamais terá fim. Como igreja, meu querido, como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo, diante de Jesus Cristo? Quando João ver a glória do seu noivo, quando João vê a glória de Jesus, ele começa a exaltar Jesus Cristo, porque à sua frente está a suprema glória de Cristo. Ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado. Seu coração se derrama em adoração. Porque a igreja deve adorar o seu noivo? Primeiro, meu querido, porque ele nos ama. Versículo 5 diz, aquele que nos ama. O verbo que está no presente. O amor de Cristo é algo que permanece. Não é algo passageiro, mas é algo que permanece. Ele nos amou, ele nos ama e ele nos amará até o fim, meus amados. Segundo, porque ele nos libertou dos nossos pecados. Versículo 5 ainda, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui fala de um ato de redenção concluído, fechado. A versão de King James diz que ele nos lavou. Ou seja, ele quebrou as amarras do pecado e ainda por cima nos limpa do pecado. O que é maravilhoso, meu querido, é que ele nos amou quando nós ainda estávamos sujos e perdidos e depois nos libertou e nos limpou. Terceiro, porque ele nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 6 diz, e nos constituiu reino e sacerdotes. Há um propósito para a igreja ser amada e ser libertada, meu querido. A redenção em Cristo cria um povo sacerdotal. O alvo do amor é nos levantar da lama e depois nos colocar a coroa e a mitra. Já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, mas haveremos de ser corregentes com Ele, pois reinaremos juntos com Jesus Cristo. Somos um reino não apenas porque Cristo reina em nós, mas porque participamos do seu reinado como sacerdotes. O sacerdote não é somente o pastor, o sacerdote não é somente os presbíteros, os diáconos, mas o sacerdote é você que tem Cristo em seu coração para pregar e falar das boas novas. Temos livre acesso a Jesus Cristo, livre acesso a Deus, pois somos uma raça de sacerdotes reais, meus queridos. A partir do versículo 7, João faz uma descrição da gloriosa vinda do noivo da igreja. A verdade do retorno de Cristo, meu querido, é a verdade mais preciosa que contém na Bíblia. Essa verdade enche o coração do crente de felicidade e o cobre com força para a batalha. Essa verdade eleva o crente por cima das suas lutas, dos temores, das necessidades, das provas, das ambições deste mundo e o faz mais que vencedor em todas as coisas. Na gloriosa vinda de Jesus Cristo, as nuvens serão a sua carruagem. Os anjos serão a sua escolta. O arcanjo será o seu arauto e os santos será o seu glorioso cortejo, meu querido. Quando Jesus virá? Muitos estudiosos, precipitadamente, tentaram marcar datas para a volta de Cristo, mas todos foram frustrados. Não podemos identificar nem agendar a data da segunda vinda de Cristo. Essa data pertence à soberania de Deus.
Vasculhar o corredor do tempo para agendar a segunda vinda de Cristo não é o propósito do estudo do livro de Apocalipse. O comentarista bíblico Russell Norman Champlin, expondo Apocalipse 1, versículo 7, aventurou em entendeu uma possível data da volta de Cristo, no que certamente não aconteceu, porque o tempo que ele estipulou aqui já passou. Ele diz o seguinte no seu comentário de Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá. Essas palavras devem ser aceitas literalmente. O mundo inteiro verá o sinal de Cristo, que provavelmente será uma imensa e brilhante cruz no firmamento. Então cada homem reconhecerá que houve uma intervenção divina na história da humanidade. Esperamos que isso aconteça antes do final do atual século XX, entre 1995 e 2000. Sabemos que não aconteceu. Se eu fosse um desses especuladores, uma dessas pessoas que tentasse agendar uma ideia, uma data, eu diria que 2020 ela é um belo candidato para a volta de Cristo. Mas sabemos que não podemos saber a data da segunda vinda de Cristo. Mas então, como Jesus virá? Se nós não podemos saber quando Jesus virá, será que podemos saber como Jesus virá? Sua vinda será primeiramente pessoal, pública, visível, poderosa, vitoriosa e irresistível. A Bíblia não fala de uma segunda vinda que é invisível ou secreta. Quando Jesus Cristo voltar, todo o olho verá. Essa expressão todo o olho verá, indica a inclusividade de todas as pessoas, de todos os tempos. João faz uma descrição das características daquele que vem. Sua eternidade, a sua onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. O versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Assim, Jesus descreve a si mesmo como a completa, perfeita e eterna revelação de Deus. É como se ele dissesse: eu sou desde o princípio até o fim. Isto é, eu sou eterno. Tome coragem. Seu inimigo não pode destruir o seu Cristo. Nos versículos 9 a 11, é o próprio João que começa a falar aos seus amados da Ásia. Veja a maneira amável que ele se dirige aos seus irmãos em Cristo, a fim de ganhar a confiança deles e fazer eles sentirem que está pisando o mesmo solo que eles, de perseguição, de dor, de sofrimento. Versículo 9 diz: Eu sou João, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está preso, isolado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. João destaca 3 coisas importantes aqui. Como? Quais são essas 3 coisas? Que ele é um irmão e companheiro na tribulação. A igreja está no meio de um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. As perseguições, elas desencadeiam traição na igreja e apostasia. Essa perseguição já havia começado na prisão do apóstolo João. Que ele também é outra coisa, que ele é um irmão e companheiro no reino. A igreja é o povo de Deus, sobre o qual o reino já veio e que herdará o reino quando ele vir em toda a sua plenitude. Mas neste mundo, nesta posição que a igreja se encontra, a igreja é o objeto do ódio satânico, destinada a sofrer perseguição. Terceira coisa é que ele é um irmão e companheiro na perseverança em Jesus. Todo cristão que sofre com a perseguição deve lembrar desses versículos lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ainda aguardamos, meu querido, o triunfo final, a vinda do reino completo, a vinda do rei. Nossos olhos estão fixados no rei que vem. Somos a noiva que espera o noivo, ansiosos por ver Jesus, alegres por essa certeza e perseverantes na tribulação.
todas as dificuldades que enfrentamos, nós experimentaremos em Jesus, em união espiritual com Ele. Só existe um caminho para a tribulação e o reino, entre a tribulação e o reino, entre a aflição e a glória. E este caminho é a paciência ativa. É a paciência ativa, meu querido. No verso 10, vemos o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. João deveria provavelmente estar nesse dia pensando em seus irmãos da igreja de Éfeso, no qual ele era pastor, das igrejas da Ásia Menor também. Mas de repente a terra parece fugir de seus pés, a sua alma é liberta das algemas do tempo e do espaço, e ele é levado para fora do contato com o mundo físico ao seu redor. E ele se encontra no que a Bíblia fala aqui, que ele está no Espírito. Ele está em contato espiritual direto com o seu Salvador. Ele está a sós com Deus. A ilha de Patmos era a sua prisão nesse mundo, mas em espírito João entrou na sala do trono. Deus pode transformar nossas tragédias em triunfos gloriosos, meus queridos. Aprendemos aqui que o mundo pode proibir o nosso contato com Deus, mas que o mundo não pode aqui proibir o nosso contato com Deus, porque Deus pode se comunicar em qualquer lugar. Nós podemos nos comunicar com Deus em qualquer lugar. João ouve a voz por detrás dele, uma grande voz como de trombeta. Versículo 10, parte B, diz: E eu vi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta. A visão começa pela audição de João. A trombeta representa uma voz sobrenatural, poderosa e assustadora. A ordem para João era clara. O que vês, escreve em livro. Versículo 11 diz isso. Essa ordem se encontra em todo o livro. O que vês, escreve em livro. Isso eleva essa profecia a uma categoria normativa para toda a igreja em todo o tempo. Ele descreve o que já foi, o que é e o que há de vir. A ordem também é explícita. Envia para as 7 igrejas. Essas cidades, que fazem parte das 7 igrejas, eram sedes administrativas e já por isso áreas de concentração do culto do imperador. Versículo 12, meus queridos, nós vemos aqui, antes de ver o noivo da igreja, João tem uma vista à luz que a igreja representa. O versículo 12 diz: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro. O mundo só pode ver a Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá a Jesus em glória, senão por meio da sua igreja aqui na terra. Você precisa da igreja. Precisamos congregar, meus amados. O que é a igreja? A igreja é a luz do mundo, é o candeeiro, por isso ela é comparada com o candeeiro e estrela. Nos versículos 13 ao 18, o noivo da igreja é apresentado em todo o seu fulgor e majestade. Ele vê 10 características distintas do noivo da igreja, do Senhor Jesus, em sua glória e majestade. A primeira delas é as suas vestes. Versículo 13, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vestes que são longas e com uma cinta de ouro. Falam de um Cristo aqui que é sacerdote e rei. Ele nos conduz a Deus e reina sobre nós, meus amados. Segunda coisa que fala da sua cabeça. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Fala da sua divindade, da sua santidade e da sua eternidade. A cabeça alva era também um símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. Seus olhos, versículo 14, os olhos como chama de fogo. Falam da sua onisciência, que a tudo vê e assiste. Ele é o juiz diante de tudo, ele é juiz sobre tudo, e tudo se desnuda na frente dele. Seus pés, versículo 15 diz, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
O bronze reluzente transmitia a ideia de força e estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. Convém aqui que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. A sua voz, versículo 15 ainda, a voz como a voz de muitas águas. Aqui fala do poder irresistível da sua palavra, do seu julgamento. No seu juízo desfalecem palavras humanas. Todos se calam diante da presença do Senhor Jesus. A voz de Cristo detém a última palavra e é a única a ter razão. A sua mão, no versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas. A mão direita é representada como a mão da ação, como a que age, como a mão que governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode separar você que está em Cristo. Ninguém pode te separar de Cristo Jesus. Sua boca, versículo 16 ainda. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas é a palavra do juízo. Em sua primeira vinda, Cristo trouxe as boas novas, o evangelho para a salvação. Mas em seguida, na sua segunda vinda, ele virá julgar aquele que não se arrependeu e viveu impenitente, que não creu no evangelho. A única arma de guerra usada pelo Cristo conquistador é a sua espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal, onde é proferida a sentença judicial e precisamente sem contestação nenhuma. O seu rosto, no versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, machucado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. A luz do sol brilha sobre os candeeiros. Ofusca o brilho dos candeeiros. Sua perenidade. Versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. Ele cria, ele controla, julga e completa todas as coisas. Cristo aqui é exaltado como vitorioso sobre o último inimigo, que é a morte. E sua vitória é triunfal. No versículo 18 ele diz, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não está apenas vivo, mas vivo para sempre. Ele não apenas ressuscitou, mas ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno. O termo Hades, como é usado aqui, ele foi traduzido por inferno, mas não significa exatamente inferno ou túmulo. O certo seria não traduzir esse termo, deixaria como no grego, Hades. Significa o estado de existência desincorporada, aquele estado em que você não tem mais o corpo. Quem tem as chaves, meus queridos, chaves da morte, as chaves da história, tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E agora ele tem autoridade sobre a morte. E a morte não pode mais afligir, não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna, meu querido. O efeito dessa visão em João foi algo tremendo, meu querido. A primeira coisa que aconteceu com João foi que João passou por um profundo quebrantamento. O versículo 17 diz, quando vi, caí aos seus pés como morto. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo passaram pela mesma experiência ao contemplarem a glória de Deus. Em nossa carne não podemos ver a Deus, pois ele habita em luz inacessível. É impossível ver a glória do Senhor sem se prostrar diante dele. A segunda coisa que aconteceu com João foi que João foi gloriosamente restaurado. Ainda no versículo 17 diz, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. A mesma mão que segura é a mão que toca e restaura. O mesmo Jesus que calou os discípulos muitas vezes, dizendo-lhes, não temas, é agora que diz a João também, não temas, João. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo e suave para secar as lágrimas do nosso rosto. Não precisamos temer a morte porque Jesus é aquele que morreu
mas ressuscitou e venceu a morte. Na sua morte, ele matou a morte que era merecida a nós. Não precisamos temer a eternidade, meu querido, porque Jesus tem as chaves da morte e do Hades. Por isso creia nele, confesse com a sua boca, com toda a sua voz, com todo o seu ser, com todo o seu coração, que Cristo é o Senhor da sua vida e que a morte, meu querido, será apenas a morte física. A morte não será mais, não terá mais poder sobre nós. Esse deveria ser o efeito quando lêssemos o livro de Apocalipse. Quando você lê a palavra de Deus. Quando você lê as Escrituras, meu querido, você se quebranta, você tem esse quebrantamento diante de Deus, quando você ouve a palavra poderosa de Deus. Você se sente restaurado, constrangido, muitas vezes até amedrontado ao ouvir ou ler a palavra de Deus. Amedrontado que eu falo não é um medo de terror, mas um medo, o temor da grandeza de Deus e da glória do Senhor. Se você não sente mais esse temor, não sente mais esse quebrantamento, essa restauração, esse constrangimento ao ler a palavra de Deus. Mas não é só ler o Apocalipse, mas é ler a palavra de Deus como um todo. Ore ao Senhor e peça que Ele restaure esse quebrantamento. A reverência ao ler as Escrituras tem que existir, meu querido. Você tem que ter reverência ao ler a palavra de Deus, ao ouvir um sermão, ao ouvir uma exposição. Ao ler o livro do Apocalipse, o que deve vir em sua mente não é o que vai acontecer, não são os caos, não são as catástrofes, não é o caos iminente. Se você quer ouvir caos, assista os noticiários. Todos os dias nós vemos os sinais aqui da volta de Jesus Cristo. Todos os dias nós vemos caos. Mas o que deve imperar na sua mente ao ler o livro das Revelações é a gloriosa vitória de Cristo sobre todo o mal, meu querido. Que Deus te dê esse conforto na sua palavra. A vida é dura, meu querido. A pandemia está nos deixando ansiosos, está nos deixando cada vez mais tristes, mas é Cristo quem nos segura, é Cristo quem nos mantém. A vida é cheia de espinhos, obstáculos, mas Jesus nos abraça, é Jesus quem nos conforta e com o seu Espírito Santo podemos perseverar até o dia final, meu querido. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê o conforto de sua palavra. A Ele toda a glória, meu querido. Amém. Vamos orar neste instante pedindo a Deus que Ele nos conserve em sua palavra e nos ajude a caminhar durante toda a semana, durante a nossa vida, nossa caminhada cristã. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por esta exposição. Te agradecemos por esta palavra. O Senhor reina. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor venceu a morte. E confiamos, Senhor Deus, que o Senhor venceu a morte e nós não temos mais, Senhor Deus, o domínio da morte, Senhor Deus. Jesus Cristo venceu todos os inimigos, Senhor Deus. E Jesus Cristo voltará com toda a glória para salvar todo aquele que creu em sua palavra. E também virá julgar, Senhor Deus, todo aquele que viveu impenitente. Senhor Deus, nos ajuda a caminhar na Tua palavra, a caminharmos retamente. Nos dá o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para então perseverarmos contra o mal e vivermos, Senhor Deus, de maneira digna do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e assim Te pedimos, confiados no Teu amado Senhor Jesus Cristo. E assim nós Te oramos. Ouça a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenham uma boa semana e até a próxima.